Nesta manhã de sábado, quando celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz, a liturgia nos traz o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, que bom que o Senhor, mais uma vez, nesta manhã de sábado, nos concedeu o dom da vida e aqui estamos para louvar a Deus. Aqui estamos para exaltar a Santa Cruz, a cruz da qual pendeu a salvação do mundo, como rezamos na Sexta-feira Santa, quando a cruz é apresentada. Para muitos, a cruz é um sinal de derrota, é um sinal de morte. Mas para nós, cristãos, a cruz é o grande sinal da salvação, é o grande sinal do amor de Deus. Assim nos relata o Evangelho. Deus amou tanto o mundo. É nesse amor que Deus amou o mundo, é que ele envia o seu Filho. Deus não envia o seu Filho para morrer na cruz. Deus envia o seu Filho ao mundo para salvar a humanidade. E o seu ensinamento, toda a implantação do reino, tudo isso mexeu com a estrutura dos grandes e por isso, no fim das contas, Jesus foi crucificado. O Evangelho nos lembra que Jesus disse a Nicodemos foi aquele que foi conversar com Jesus à noite, às escondidas, por causa dos seus colegas. Nicodemos, que fazia parte do grande conselho de Jerusalém, ele que conhecia as Escrituras, ele que tinha, sim, esse desejo de aproximar de Jesus, mas por causa do poder, por causa do sinédrio, ele foi ter com Jesus à noite e às escondidas. E ele poderia entender muito bem daquilo que Jesus estava falando, de quando Moisés levantou uma serpente no deserto. Nós conhecemos a história de quando o povo murmurava, de quando o povo reclamava e que veio naquela região uma peste, serpentes venenosas e que matou muita gente. E Moisés fez esta serpente, esta imagem da serpente, e levantou numa haste no deserto para que todos aqueles que fossem
picado pelas serpentes e olhasse para aquele sinal, ficaria curado. Eis, queridos ouvintes, o que celebramos no dia de hoje, a exaltação da Santa Cruz. É isso que nos vem falar o versículo 14 desta página do Evangelho. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Por quê? Para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Queridos ouvintes, a cruz onde Jesus foi levantado é esse grande sinal de vida, e vida eterna nos lembra o versículo 15 desta página. Celebrar a exaltação da Santa Cruz é celebrar também a vitória da vida sobre a morte. Para muitos, a cruz é sinal de morte, mas para nós é o sinal do triunfo, é o sinal da vida e vida eterna. Todos aqueles que olharem para a cruz e crerem, tenham a vida eterna, nos diz o Evangelho. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Assim finaliza esta página do Evangelho de São João de hoje. É para que o mundo seja salvo por ele. Então a cruz é esse grande sinal da salvação de Deus para com a humanidade. É Deus que quer salvar o seu povo. É Deus que amou tanto o mundo que por isso resolveu enviar o seu Filho. E esse amor de Deus não é simplesmente um pacote para a humanidade. O amor de Deus é pessoal. Deus ama cada um pessoalmente. E por isso nos criou não para sermos apenas criaturas suas, mas para sermos também seus filhos. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que, através dele, os outros seus filhos pudessem alcançar a salvação. Exaltar a Santa Cruz como sinal de agradecimento a Deus por ele ter entregue a sua vida por cada um de nós. Assim, celebrando a exaltação da Santa Cruz, convido a você a traçar sobre você o sinal da cruz várias vezes ao dia, assim que você lembrar, como eu dizia no início, não como simpatia, não como qualquer outra coisa, senão para lembrar da cruz de Cristo, a cruz onde pendeu a salvação do mundo. Que o Senhor nos conceda a graça de, olhando para a cruz, ver nela não a derrota, mas a vitória. Assim, nós poderemos, então, de verdade, agradecer a Deus, porque Ele amou o mundo e enviou o seu Filho para nos salvar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.